Good vibe, colegas! Estamos aí, mais um dia, mais um encontro. É isso aí, gente, mais um dia, mais um encontro, falando sempre sobre educação, sobre os nossos temas, aquilo que nos cerca. E quero agradecer, em primeiro lugar, ao carinho dos comentários, da participação que cada um está tendo, ou no Instagram, ou no YouTube, e também estamos publicando no Rumble, ou seja, estamos publicando aonde dá para publicar, estamos mandando também lá no Twitter, estamos mandando também no Facebook, mas principalmente no Instagram e no YouTube. Quero agradecer os comentários, a gente está adicionando esses comentários aos nossos assuntos. E o assunto de hoje, não podia ser outro, é o que mais se fala na educação, se fala bastante disso. É um assunto muito importante e tem dividido especialistas, até não sei porquê, mas tem. E nós vamos entender um pouquinho melhor o que isso tem a ver com a sala de aula, com a aprendizagem, ou se é só uma discussão política. Vamos falar hoje do ensino em casa, do homeschooling. Roda a vinheta! Amigos, estamos hoje aqui juntos para falar desse tal ensino em casa, homeschooling. Afinal, o que está acontecendo? A gente viu nos noticiários que a Câmara aprovou o projeto que autoriza o homeschooling, o ensino em casa, e que agora ele está indo para a aprovação do Senado e depois o presidente chancela ou não. Mas, Max, por que está se falando tanto disso? O que isso muda na vida de todos nós? O que isso impacta na educação? Eu acho que é importante a gente entender primeiro o que é o tal do homeschooling. É a ideia do ensino em casa, das pessoas poderem ensinar os seus filhos dentro das suas casas, através do currículo nacional, quer dizer, respeitando o currículo nacional, e a cada um ano, ou a cada 6 meses, depende da regularização, eles têm que prestar uma prova, ou num órgão público, ou em alguma escola credenciada, para poder certificar essa aprendizagem que ocorreu na casa das pessoas. Max, isso existe há muito tempo em muitos países. Mesmo no Brasil já existia, mas aquelas famílias que queriam utilizar o homeschooling, o ensino em casa, tinham que recorrer a artifícios legais para poder autorizar a formação dos seus filhos. Max, mas o que quer dizer isso? Nós vamos ensinar nossas crianças em casa, vamos levar todo mundo para casa, esse é o desafio e o governo não precisa ensinar mais ninguém? Não, nada disso. O homeschooling representa uma exceção na educação. O ensino em casa é uma exceção na educação, principalmente na educação de jovens e crianças. É muito importante que tenha uma regularização, sem dúvida que é importante. Para quê, Max? Para que não ocorram absurdos. Então, tendo uma regularização, a gente vai ter controle sobre quem, porventura, utilizar esta técnica, esta modalidade de ensino para os seus filhos. Mas isso é muito importante, que o Estado regule isso e torne isso realmente uma exceção para grupos minoritários, para culturas muito específicas, para pessoas que têm uma rotina nômade, para brasileiros que vão para o exterior e querem que seus filhos tenham uma educação brasileira. Ou seja, tem muitas questões aqui onde o homeschooling é importante e fundamental. Notem, os sistemas de ensino não são ruins ou bons, é como a gente usa. Agora, se a gente acreditar que se resolve a educação brasileira mandando as pessoas estudar em casa, tá tudo errado. E se você, pai ou mãe, acreditar que tirando seu filho da escola você vai dar uma formação melhor para ele nas suas casas, acho muito difícil. Porque conteúdo a gente aprende em qualquer lugar, até na internet. Agora, convivência, comportamentos, princípios de moral, ética, relação com o outro, construções coletivas, ideias de inovação, criatividade, capacidade de resolução de problemas em grupo, em redes, são fundamentais para o ser humano. Formar um cidadão é formar, como eu sempre falo aqui no nosso canal, é trabalhar conhecimento, comportamento e competências.
E eu só consigo fazer isso quando eu tenho um ensino integrado. E ele acontece aonde? Nas escolas. Então é fundamental que as crianças estudem em escolas. E que essa seja a regra, como é a regra em quase todos os países do mundo. E não é por isso que não exista lá a possibilidade do homeschooling. Ou do ensino em casa. Nos Estados Unidos tem, no México tem, no Canadá tem, na Europa tem. Então, notem. Não é porque existe regularização que o Estado vai abrir mão do que está fazendo. Nós temos que cuidar porque no Brasil hoje se politizou muito as coisas. O homeschooling, estudo em casa, não tem bandeira política. Ele serve para grupos muito específicos. Agora, o ensino presencial, esse serve para toda a população. E a gente tem que cuidar, porque às vezes quando a gente fala do homeschooling, eu quero até dar uma olhada aqui, tem algumas matérias circulando na rede, umas boas, outras que já denotam qualidade a um método que não tem qualidade, ele é só uma opção de relação com a aprendizagem. Tem até uma aqui que eu quero mostrar, não. A educação domiciliar. Escola é direito de toda criança e adolescente. É claro que escola é o direito de toda criança e adolescente. E é fundamental que ela possa ir e se desenvolver na escola. Mas o homeschooling não trata disso. Então é importante a gente separar essas duas discussões. O acesso a crianças às escolas é fundamental. O homeschooling não significa as crianças não irem à escola e não aprenderem, não. E quem diz que homeschooling vai ser atividade para pessoas carentes, acredito que não, porque a escola é uma possibilidade real desses pais poderem não só ter a aprendizagem do filho, mas uma boa alimentação, um cuidado. Eles não têm condição dessa ideia de homeschooling, até porque homeschooling, já a palavra é difícil. Então nós estamos falando de outros grupos. Porque, gente, educação é cultura, e a cultura tem esta relação. Tem uma outra manchete que eu vi que me surpreendeu um pouco. Olha só. Homeschooling projeto federal aprovado na Câmara divide pais de crianças especialistas na Bahia. Não divide pais especialistas no mundo inteiro. Mas divide porque a gente quer se dividir, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O respeito à escola presencial, o respeito à ideia da escola pública, universal, que possibilite a todos uma boa educação, não tem nada a ver com a possibilidade de alguns grupos fazerem educação domiciliar. E essa manchete aqui, que me preocupou bastante, está lá no G1, Unicef critica a aprovação do homeschooling. Crianças não são objetos de propriedade dos pais. Essa é uma tese muito interessante. Crianças são propriedades de quem? Do Estado? Do meio social? É interessante isso. E essa discussão, ela é muito mais filosófica do que tem a ver com uma norma de aprendizagem. As crianças são fruto do seu meio cultural. Por essa perspectiva, então, todas as crianças das tribos indígenas têm que ser retiradas e levadas às escolas civilizadas. Então é importante a gente entender que quando se fala em educação, Brunner já dizia isso, quando se fala de educação, se fala de cultura. E respeito à cultura de grupos, de povos. Então é perigoso eu dizer que homeschooling vai proibir as crianças de aprenderem. Não é verdade isso. Mas se a gente não brigar por uma escola pública de qualidade, isso sim vai prejudicar os nossos alunos. E é fundamental a gente levar as discussões para a escola presencial. E a good vibe de hoje, a good vibe que não quer calar, a good vibe que nós queremos conversar hoje é que homeschooling não é esse bicho de 7 cabeças, não veio para prejudicar ninguém, nem nos atrapalhar no ensino presencial. Nós, no presencial, temos que colocar foco para que as crianças queiram ficar dentro das escolas e aprender muito além. Todas as crianças que aprenderem somente em casa vão ter se muito prejudicado o seu desenvolvimento.
Então, por isso que a gente só deve usar o homeschooling, ensino em casas excepcionais. No mais, gente, vamos para as escolas, vamos socializar, procure uma escola que tenha a ver com a cultura da sua família, com a cultura que você acredita, para que ela possa ser um lugar de aceitação, de construção, de amor e de afeto. Um beijo e good vibe, beijo, até o próximo encontro!